Olá, meninas, sejam bem-vindas. Eu acho que é a terceira vez, né, Silene, que eu estou aqui, terceira ou quarta, né? Eu não sei também, me perdi, mas seu é terceira, É, quarta deve ser a isso. terceira ou quarta vez. Acho que é a terceira vez que eu estou aqui para a gente falar sobre um mercado que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. A Silene é prova, a Vani é prova, né? E são mais de 700 clientes que têm mudado as suas vidas, têm realizado sonhos, tá? Com um mercado que tem ajudado muitas pessoas a prosperar. E se você está aqui, certamente é porque você quer prosperar. Primeiro porque você, né, procurou a Silene. A Silene, ela tem autoridade naquilo que ela ensina. Por quê? Porque ela passou por aquilo. Então, toda vez que a gente passa por determinadas situações e a gente vence, você tem autoridade para falar sobre isso. E a Silene é uma das pessoas que tem autoridade de falar a respeito da questão financeira, né? Vocês conhecem ela, vocês sabem o quanto ela batalha, o quanto ela ensina e o quanto ela vive aquilo que ensina, tá? Então, isso vale muito a pena você escutar alguém que vive aquilo que ensina, porque infelizmente hoje a internet está cheia de pessoas que vêm só nos stories e na internet ali e fala, mas não vive, né? E a gente sabe que a Silene vive, e eu sou prova que ela vive, por quê? Porque ela investe conosco. E ela e eu tenho autoridade de falar do que eu faço, por quê? Porque eu tenho centenas de pessoas que comprovam isso, sendo que a Silene e a Vani são uma delas, tá? E o mercado que a gente vai trabalhar hoje que eu vou abrir um pouco a mente de vocês é sobre o mercado de criptomoedas. Mas antes eu gostaria de saber aqui, quem que me conhece? Tirando a Avani e a Silene, que eu já sei. A Rosilene, Simone, Jussi, vocês já escutaram uma palestra minha? Vocês já tiveram em alguma dessas palestras aqui? A minha ou não? Não conhece nada de mim? Eu não, nunca participei de nada seu, mas eu escuto a Silene 24 horas falando o seu nome. Meu Deus! Eu não conheço também, não. Nunca participei de nenhuma palestra como Ai, você. ai. Ai, que E bom eu que vocês queria não te conhecem. conhecer, do tanto que ela fala. Fala Que muito bem de bom! você. Que bom que vocês não conhecem, porque assim eu posso falar, né, um pouquinho. Então, mas eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, tá? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. E aí a gente vai mostrando, tá? Hoje, então, sempre eu mudo a palestra. Hoje eu preparei uma palestra para vocês um pouco técnica. Porém, como muitas pessoas não me conhecem, então eu vou dar uma diferença, algo diferente aqui. Peraí, vamos ver. Vamos ver se vai compartilhar. Não está compartilhando vocês, né? Eu preciso compartilhar. Tcharam. Quero compartilhar este daqui. Deixa eu apagar aqui, senão o WhatsApp não me deixa em paz. Aí, aqui. Ok. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Isso aqui, Sim, né? Tá. Ok. Só vou subir um pouquinho aqui. É bastante coisa técnica que eu trouxe para vocês hoje, mas como muitos não me conhecem, então talvez eu dê uma mudadinha. E agora, espera aí, tá, vocês estão vendo aqui Rosângela, né? Isso, vocês estão vendo o Rosângela aqui, né? Minha carinha aqui, né? isso. Isso, Sim. tá bom?
Tá, ok. Então, vamos lá, tá? Meu nome é Rosângela Martins, eu moro em Miami, nos Estados Unidos. Já fazem 6 anos que eu moro aqui, tá? No Brasil, eu era dentista. Olha aqui, ó. Eu, dentista, aqui trabalhando, eu tinha 2 consultórios, eu fazia muitas missões, eu gostava muito de fazer missões enquanto era dentista. Olha aqui eu estava no Ribeirinhos, fazendo missões. Ribeirinhos, você pega, você vai até Manaus, aí você pega uma jangada e você sobe rio acima e você vai lá em comunidades onde as pessoas elas vivem 6 meses na terra e 6 meses em cima da água, né? Porque 6 meses inunda tudo e aí eles têm que viver em cima da água. Então, quando baixa as águas é onde eles conseguem fazer tudo. E numa dessas baixas de água, eu fui para lá, nos ribeirinhos, ajudar a população, trabalhar. E assim, a gente entrava nas casas das pessoas, tinha uma pessoa que cedeu a casa na cozinha dela. Eu atendia os clientes ali, as crianças ali, tudo gratuitamente. Eu lembro que eu fiz, Não tem perto, não. fiz, Ainda de noite tá perto, de tarde tá atrás do carro. e só um pouquinho, é Coitado, bom neguinho, vocês aquele só ginásio não é desligarem Deus, caralho. O velhinho lá do a posto, tava falando com a Nelly, mulher que do pé, a ele mandou Nelly, levar lá pra você lavar. consegue desligar? Manda ele Senão aí. Eu vou assim, ó, o velho, vou até áudio, pra ver como que é aí. Fazer uma notinha. Eu vou assim, é 100 real. a Pra lavar Nelly, da câmera. O velho já tinha falado comigo. Você não tem duas de 50? Eu falei, peraí, tem deixa eu nada. tentar Eita, cara. Eu desligar me o bicho. Eu áudio acho que aqui, ele desviou 50, velho, dali ontem de tarde. porque o Pô, os áudio da carros Nelly tá ligado. Aí, mutei todo mundo. Deu. Vocês estão me escutando agora? Continuam me escutando? Sim? Sim, escutando, Ok, tá? tá ótimo. Então tá, então deixa eu compartilhar de novo. Aqui, tá. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, eu sempre gostei muito de fazer missões, ajudar as pessoas que não têm condições. Então, dentro da odontologia, né, eu tinha meus 2 consultórios, mas uma forma que eu tinha de fazer a diferença na vida das pessoas era através de missões, né? Mas eu sempre também gostei muito de investimentos, eu sempre trabalhei pensando em viver de renda. Quando eu me formei em odontologia, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e no segundo livro ele dá o exemplo de um dentista. E ele fala: olha, se você for um dentista, você vai começar a trabalhar, você vai começar a ganhar dinheiro, e quanto mais dinheiro você tem, menos tempo você tem. Por quê? Porque ele vai consumir todo o seu tempo. E ele falou: e como que você sai dessa corrida dos ratos, né? Qual que é a corrida dos ratos? É você trabalhar, ganhar, gastar. Trabalhar, ganhar, gastar. E você viver nesse ciclo, onde se você parar de trabalhar, você não tem um dinheiro que venha de outro lugar para que você possa, né, se sustentar, ou então, pelo menos, para pagar as suas necessidades mais básicas. Então, eu aprendi ali, assim que eu me formei, que eu precisava criar ativos, que é o quê? O que que é um ativo? Um ativo é algo onde ele te dá uma renda sem você trabalhar. Vocês trabalham e vocês tem o dinheiro, mas se acontece alguma coisa e você para de trabalhar, será que vai continuar entrando dinheiro? Né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer várias fontes de renda, tá? E eu comecei a fazer isso. E eu já tinha definido que eu ia trabalhar 15 anos como dentista e depois eu ia viver de renda. Eu já conhecia o mercado da odontologia, eu sabia que tinha um bom retorno, então eu não precisava gastar tudo aquilo. Eu poderia, né, ter uma vida boa, ter ali, mas eu sempre poderia estar reservando para o meu futuro. E foi isso que eu fiz nesse período onde eu comecei a trabalhar, eu já toda vez eu guardava dinheiro. Eu tinha várias formas de guardar dinheiro, tá? Várias formas. Então eu estava sempre guardando dinheiro e só guardar não é suficiente. Você precisa multiplicar
multiplicar esse dinheiro. E aí eu fui fazer diversos cursos. Eu fiz curso na Bolsa de Valores. A gente montou uma cooperativa onde nós plantamos, compramos terrenos, plantamos eucalipto. E tanto que, gente, ano passado eu ganhei um retorno de um investimento 17 anos depois. 17 anos depois, a gente vendeu alguns terrenos, da qual nós tínhamos comprado lá no início, e eu recebi um dinheiro que eu nem esperava, né? Eu já tinha recebido há alguns anos atrás, e aí, de repente, eles falaram: olha, a gente vai vender mais uma parte aqui dos eucalipto e tem um dinheiro para você receber. Eu nem esperava aquele dinheiro, tá? Então, recebi retornos, investimentos, eles voltam para você. Aí, um dos investimentos que eu sempre fui, um dos investimentos que eu faço também é em um dos maiores, eu acho que é o maior e o mais importante, é o investimento em cursos, é o investimento em você, onde você vai aprender, onde você quer fazer, ou então você vai pelo menos abrir a sua mente. Então, se você está aí com a Silene, pode ter certeza que você já está muito à frente de muitas pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não investe em si mesmo. E quando você faz isso, investe num curso, investe em abrir a sua mente, pode ter certeza que você vai ter excelentes resultados. E aqui, olha só, aqui em 2017, setembro de 2017, o Robert Kiyosaki, aquele que era o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele veio para o Brasil, ele foi para o Brasil. Eu falei, nossa, eu quero estar lá na palestra dele. Por quê? Porque ele já tinha me ajudado tanto. Eu falei, gente, com certeza, eu quero estar. E aí eu fui para São Paulo e fui lá na palestra dele. E eu, que já conhecia muito de investimento, conhecia a Bolsa de Valores, conhecia, comprava terreno, vendia terreno, construía casa e tal. Eu já tinha vários tipos de investimento. Mas lá nesse curso ele falou pela primeira vez a palavra Bitcoin, tá? Eu nem sabia o que custava. Naquela época, gente, em 2017, o Bitcoin, ele custava R$ 12.000, ou seja, era US$ 3.000, tá? Hoje, sabe quanto ele está custando em real? Vou te dizer agora. Ele está custando, nesse momento, R$ 585.000. Então, eu comprei vários a R$ 12.000. Só que eu comprei a 12.000, que era US$ 3.000. Só que um mês e meio depois, ele foi para US$ 21.000. Eu vendi a 19. Vou até falar para vocês. Naquela época, o dólar estava 4. Então, eu comprei a 12 e eu vendi a 76, tá? Eu vendi a 76.000. Então, eu ganhei um retorno mais de 600%. E eu que já conhecia os investimentos, eu vi que aquilo não era normal, que era um mercado diferenciado. E quando eu vi que eu estava diante de uma oportunidade, e teve algo que ele contribuiu muito comigo. Ele falou uma frase, tá? Então, fiquem de ouvidos bem abertos no que a Silene fala, no que eu falo, porque às vezes uma frase pode mudar toda a sua vida. Uma frase pode impactar a sua vida e fazer com que você tome atitudes e você vai mudar tudo. Foi isso que aconteceu. O Robert Kiyosaki falou assim, ó. Ele falou: olha, o que esse mercado pode fazer é o mesmo que que a internet fez com a comunicação. Eu falei: peraí, a internet mudou toda a comunicação, que negócio é esse? E aí eu saí dali desesperada, querendo saber mais como fazer. Aí comecei a fazer curso, fui curso. Olha aqui, ó, para vocês verem. Eu conheci aqui, ó, nesse dia, 23 de setembro de 2017. Olha aqui, ó. 7 de novembro, não deu nem 2 meses, um mês e pouquinho depois, aonde eu já estava na maior conferência de criptomoedas. Por quê? Porque eu sabia que eu estava diante de um mercado diferenciado. Eu sabia que eu estava diante de uma grande oportunidade, diferente de tudo que eu já tinha. Então, eu queria saber mais e eu queria entender e eu queria começar a investir, né? Tanto que daí eu investi e aqui no final do mês ali, não chegou nem tá ali 2 meses,
eu já tive mais de 600% naquilo que eu tinha investido. E isso acelerou a minha vida em 5 anos. Por quê? Porque nas minhas contas era agora, 2025, para eu vir para os Estados Unidos. Eu já tinha, né, essa intenção de vir morar nos Estados Unidos, tudo. Mas quando eu comecei a trabalhar com esse mercado, eu ganhei um retorno tão grande que eu vi que eu não precisava mais trabalhar como dentista. Eu acelerei a minha vida em 5 anos. E aí eu acabei vendendo os meus 2 consultórios, vendi meu carro, vendi terreno, vendi tudo que eu tinha, gente. Isso chama-se skin the game. O que que é isso? Colocar a sua pele em jogo, tá? Eu coloquei a minha pele em jogo em algo que eu acreditava. Eu vendi tudo. E aí eu vim para os Estados Unidos trabalhar nesse mercado. Na verdade, eu já abri no Brasil mesmo, porque as pessoas começaram a me pedir, porque eu começava a falar para as pessoas, para os meus próprios pacientes, eu dizia: olha, você tem que investir, você tem que investir. E olha só, dentro do consultório, eu já aceitava Bitcoin. Ó, isso aqui, ó, janeiro de 2018. Pensa, gente, setembro eu conheci, novembro eu já estava inserido em todos os cursos que tinha. E lá, na época, não tinha nada de online, não, era tudo presencial. Eu ficava semanas, deixava o consultório e ia fazer curso, ia para o Rio Grande do Sul, para Rio de Janeiro e São Paulo fazer curso. E comecei a aceitar Bitcoin no consultório. E eu começava a falar para os clientes, olha, vocês têm que investir, vocês têm que investir. E aí a maioria das pessoas dizia: Rô, eu não entendo nada disso, eu não tenho tempo para operar, eu não tenho tempo para trabalhar, tá? Você não pode investir para mim? Aí dentro do consultório eu dizia: ah, eu invisto para você, eu invisto para você. E quando eu vi, eu já estava com 18, 20 clientes, com dinheiro dos clientes. Os clientes iam no dentista, aí eu fazia o orçamento para eles, eles dava lá às vezes o valor de R$ 2.000. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, eu te pago os 2.000 e já te deixo mais três para você investir os três para mim. E começou assim, dentro do próprio consultório. E de repente eu já estava ali com uma quantidade de pessoas, eu vi que eu estava num outro nicho. Eu falei: gente, é a oportunidade que eu tenho para eu também ir para os Estados Unidos e poder trabalhar em qualquer hora, em qualquer lugar. E foi assim que eu fiz essa virada, essa skin the game, onde eu comecei a trabalhar com outra coisa, mas era algo que eu amava. E num primeiro momento, gente, eu só queria ensinar as pessoas. Então, agora eu vou dar alguns ensinamentos para você entender nesse mercado. Para você, no final, você vai me responder uma pergunta. Anota a pergunta aí. Você vai me responder. Se você é uma pessoa que você gosta de você, em tudo que eu vou te contar aqui, você vai dizer: Rosângela, eu quero aprender esse negócio e eu quero fazer. Ou você vai dizer assim: ah, não, Rô, você que já conhece, você que já sabe, eu prefiro que você faça e eu só ganhe, tá? Então, são duas coisas, tá? Você pode fazer as duas? Pode também. Você tem a possibilidade de fazer as duas coisas, tá? Então, me fala lá no final o que que você prefere. E eu vou te dar uma noção daquela pessoa que diz: Rô, eu gostei desse negócio, eu acho que eu quero trabalhar com isso, então eu também quero operar, tá? Então, por isso que hoje eu vou dar uma aula mais técnica para vocês. Aqui eu já estava nos Estados Unidos, aí eu já comecei aqui, eu vim para os Estados Unidos estudar, gente. Aqui eu já estava numa forma no dia da minha formatura, 6 meses depois dos Estados Unidos. Aqui, né, eu vim para cá estudar. E aqui, porque aqui tem alguns formatos, você faz um curso, você se forma, né? Um curso de 6 meses, aí eu já estava me formando, tá? Então, o que que você precisa saber a respeito do mercado de criptomoedas para você ter sucesso e lucro, tá? Então você precisa entender que o Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada, diferente de uma moeda fiduciária. O que que é uma moeda fiduciária? Uma moeda fiduciária é a moeda. Você sabia que fiduciária significa fé? Porque é fé no governo. Se você tem real, é porque você acredita
que o governo brasileiro vai trabalhar o seu dinheiro e vai te dar um retorno lá no CDB, lá na poupança. Então, quando você investe o teu real lá na poupança, lá no CDB, você está investindo numa moeda fiduciária e ela vai te dar, né, aqueles retornos que você já conhece. Mas você pode investir numa moeda digital descentralizada, que é o quê? Uma moeda chamada Bitcoin, que foi criada em 2018, tá? Por Satoshi Nakamoto, que é um nome fictício, por quê? Porque ele é uma moeda descentralizada. Então, quem que é o dono do Bitcoin? O Brasil não é dono do Bitcoin, os Estados Unidos não é dono do Bitcoin, a China não é dono do Bitcoin. Quem é dono é aquela pessoa que tem, tá? Que possui o Bitcoin. Então, eu sou dona desse Bitcoin. Então, eu vou trabalhar com ele. Então, eu não preciso ter fé no governo. Eu preciso ter fé no Bitcoin, no mercado de criptomoedas. E ele é feito através de uma criptografia chamada blockchain. A blockchain é um livro público onde todo mundo consegue ver os investimentos. A diferença é que não tem um nome, não tem um CPF, não tem um CNPJ. Então, todas as transações de criptomoeda você consegue ver, tá? Então, toda transação que eu faço em Bitcoin, qualquer pessoa pode ver, tá? Ela é livre. A única coisa é se eu não te contar, você não vai saber que aquela operação é minha, tá? Por quê? Porque é uma operação secreta, tá? Aqui é uma curiosidade. Em maio, agora dia 22 de maio, a gente vai comemorar o quê? Nós vamos comemorar o Bitcoin Pizza Day. O que que é isso? Bitcoin Pizza Day é um dia que a gente comemora o dia que a primeira vez que foi dado valor para o Bitcoin. Porque, ó, o Bitcoin foi criado em 2008 e as pessoas diziam que era só uma moedinha. Eles ficavam trabalhando nos jogos, em videogame. Então, se você ia ganhando... Você já fez joguinhos que você vai ganhando aquele dinheirinho? Então, você ganhava Bitcoin. E muita gente achava que não ia dar nada. Mas, em 22 de maio de 2010, pela primeira vez, alguém chamado Laszlo Hanieks, aqui da Flórida, né? Tinha que ser alguém já voltado para tecnologia, ele era um programador de software. Ele acreditou nessa moeda. Ele falou assim: essa moeda, ela existe valor e eu vou provar. E alguém aceitou uma pizzaria, ele fez essa proposta. Olha, eu posso te pagar em Bitcoin nessas moedinhas aqui que valem centavos? Ele deu 10 mil Bitcoins por duas pizzas, no valor de US$ 41. Então, gente, ó, 10 mil bitcoins, quer ver? Então, na época, o Bitcoin custava, por 10 mil, custava 0,0041. Então, ele deu 10 mil bitcoins por duas pizzas. Hoje, o Bitcoin, eu falei ali, né, que ele tá 103 vezes 505,67, ele tá 584 mil, tá 584 mil, tá? Vezes 10 mil são 5.840.000 dólares, vezes não, é real, porque eu fiz em real, tá? São 5.840.000, tá? Então, imagina, essa pizza é como se valesse 5 milhões, né? E foi comprada na época por 41 mil. A maior alta do Bitcoin chegou a 109, hoje está 103, tá? Então, nesse dia a gente comemora o dia que foi dado valor para essa moeda, tá? E aí o Bitcoin hoje ele já é reconhecido no mundo inteiro, inclusive em El Salvador, ele foi adotado como moeda principal, tá? Então ele já é reconhecido no mundo inteiro. E existem dois tipos de moeda digital: Bitcoin e altcoin. Bitcoin é o único descentralizado. Altcoins são todas as outras moedas. Existem mais de 10 mil criptomoedas, tá? E
Ah, se você quer investir, gente, é a mesma coisa que você investir na bolsa de valores. Quando você investe na bolsa de valores, você vai comprar ações de uma empresa. Aqui, você, em vez de você comprar ações, você está comprando moeda, tá? Então, você vai comprando moedinha, 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 tá? Todo o mercado, ele é exatamente igual. Como se você tem um mercado mesmo, lá que tem arroz, feijão, macarrão lá para vender. O que que você vai fazer? Você vai comprar um saco de arroz lá, umas toneladas de pacote de arroz. Você vai comprar. Gente, quanto que tá um quilo de arroz aí? Não tenho a menor noção. Quanto tá? Alguém que fala para mim. Quanto tá um quilo de arroz aí? Mais ou menos, não precisa ser exato. R$ 35. O quilo de 5 quilos? É. E o café, R$ 36 o pacote de meio quilo. Meu Deus do céu! Gente Então, do assim, você céu! falou que o real, o negócio lá da fé é fé no governo, aqui no Brasil nós estamos tendo fé só em Deus mesmo, porque no governo não está dando, entendeu? Ai, É Jesus, mais ou menos por aí. misericórdia, gente. Meu Deus, R$ 36. Então, quando você tem o mercado, o que que o dono do mercado faz? Ele compra uma quantidade grande, só que em vez de ele comprar 36, ele vai comprar, digamos, a 33. E ele vai te vender a 36. Então, ele ganhou R$ 3, tá? Nisso, ele comprou mais barato e vendeu mais caro. Aqui é a mesma coisa, qualquer mercado é igual, né? Eu tenho meu amigo lá que ele vende carro. Ele compra, e quando eu quis vender meu carro, eu queria vender num preço. Ele falou: Ah, Rosângela, não, preciso comprar mais barato para vender para o outro nesse preço, né? Então é bem isso. Eu vendi meu carro lá, acho que era 70 mil, naquela época, custava 70 mil. Ele falou: Esse carro eu consigo vender a 78, né? Então ele falou: Não, eu te pago 70 se você quiser. Por quê? Porque eu vou vender a 78. Então, todo o mercado é igual e aqui é a mesma coisa. Você vai comprar mais barato, esperar subir e vender mais caro. É somente isso, como qualquer outra coisa, tá? Então, qual que é a grande sacada desse mercado? A grande sacada chama-se halving. O que que acontece? Gente, eu vou fazer uma comparação com o real aí, tá? Você mesmo já vai saber o que é inflação. O que que é inflação? Teve muito tempo que eu não entendia. Eu falei, gente, o que que é esse negócio da inflação? Eu não entendo. Até que, né, comecei a estudar e viver mais esse mercado. O que que é inflação? Se ano passado você ganhava, vamos lá, digamos que você ganhava R$ 3.000, você comprava uma quantidade X de comida. Hoje, com os mesmos R$ 3.000, você compra a mesma quantidade de comida? Não compra. Não compra. Por quê? Porque a inflação comeu, ou seja, cada ano o seu dinheiro vai desvalorizando. Por quê? Por causa da inflação, tá? Então, você não consegue comprar a mesma coisa com o mesmo dinheiro no passado. Isso é o real. O Bitcoin, ele é justamente ao contrário. À medida que passa o tempo, a cada 4 anos, o que que acontece? Reduz a mineração, ele fica mais difícil, ele fica mais escasso. E quando fica escasso, muitas pessoas começam a procurar, o preço dele sobe muito. Então, a cada 4 anos, ele vai aumentando de preço. Então, tudo aquilo que você tem vai rendendo mais, tá? Então, é por isso que eu tô nesse mercado. Com o Trump, tá? Com certeza o mercado, ele subiu muito. Por quê? Porque é a primeira vez que um presidente americano apoia o mercado de criptomoedas. Antigamente, a gente era muito rechaçado. Gente, o que eu já ouvi nessa vida? Ah, porque você é piramideiro, porque você está fazendo pirâmide, porque isso não existe, porque não sei o quê, porque isso é golpe. Ah, eu escuto o tempo inteiro. Ah, isso é golpe e tal. Eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu já comprovei.
que esse mercado me dá um retorno diferenciado do mercado tradicional e eu tenho mais de 700 clientes que comprovam isso mês a mês. Eu tenho 7 anos a empresa. Então, são 7 anos onde as pessoas já têm vivido algo diferenciado. Basta você acreditar ou não. Mas o Trump, ele ajudou muito o nosso mercado. Deixa eu ver se vai aqui, olha aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Vamos ver se vocês conseguem. Aqui é ele. The God that built the modern world that lived on the bleeding edge. You are the modern day Hendersons and Wright brothers and Carnegies and Henry Fords, and what you do in your lifetime stands a chance to outlive us all and inspire humanity for generations. Então, gente, esse vídeo fez o quê? Ele lavou a nossa alma. Eu tava nesse evento, tá? Era o evento de Bitcoin em Nashville, eu fui para lá e ele falou, eu reconheço que vocês são pessoas visionárias, que vocês são os Carnegies, os Henry Ford, né? Henry Ford também foi um revolucionário. Então, ele reconheceu e isso fez com que ele dê um grande apoio e ele tinha se comprometido aqui, ele não tinha eleito ainda, ele estava no período da eleição. Ele falou: se eu ganhar, eu vou apoiar o mercado de vocês e eu vou tirar todas as pessoas que são contra. E ele fez isso, e por isso que o mercado tem só subido. Aí, deixa eu ver aqui, daí. Então, ele nos ajudou muito. Então, tá? Então, o que eu já explorei para vocês? Que sim, esse mercado é um mercado diferenciado, tá? Que por mais que muitas pessoas não acreditem, é um mercado que ele vai te dar um retorno diferente do tradicional. Por quê? Porque ele anda na contramão. Ele não fica inflacionando, pelo contrário, à medida que vai passando o tempo, ele fica mais escasso. E tudo que é mais escasso tem mais valor, tá? Mais escasso, mais pessoas procurando, o valor sobe muito. E você, se você é aquela pessoa, nossa, que legal, eu acho que eu quero trabalhar com isso, eu acho que eu quero operar. O que você precisa fazer, tá? Então, se você é aquela pessoa que seja como eu quero começar a comprar, vender, eu quero aprender desse mercado, o que você vai ser? Você vai ser um trader, que é o que eu sou. Na verdade, eu sou essas três aqui. Você pode ser um trader, um holder ou fazer uma terceirização. Eu faço os três. Eu mesmo faço trader, eu tenho robôs também, tenho outras pessoas que operam para mim, tá? Holder. Então, trader é quê? É aquela pessoa que ela vai sentar na frente do computador, ela vai estudar o mercado e ela vai comprar e vender. Eu faço isso todo dia. Holder é aquela pessoa que ela não tá todo dia no mercado, mas ela vai comprando para o longo prazo. Só vai acumulando, tá? Precisa ter conhecimento também. Terceirização. Terceirização eu faço para os clientes que dizem: ah, não, Rosângela, eu não tenho tempo para ficar no computador aí comprando e vendendo. Eu não entendo esses risquinhos aí, não tenho nem paciência para isso. Então, eu prefiro que você faça. Então, você vai terceirizar, né, o trabalho. Então, em vez de você operar, nós operamos para vocês, tá? E você pode fazer as três formas também, que é o caso que eu faço, tá? Então, se você quiser ser um trader, o que você precisa? Você vai precisar abrir uma conta numa corretora. As maiores são essa, Binance, Kraken, Coinbase. Aí você vai precisar de conhecimento, você vai precisar de constância e você vai precisar de gerenciamento de risco. Agora, se você diz: ah, não, eu não quero ficar comprando e vendendo, mas eu quero ir acumulando por longo tempo. Aí você vai ser um holder, aí você vai precisar de uma carteira, vai precisar de conhecimento também, né, para entender qual carteira, vai precisar de pessoas te orientando. Aí você pode fazer peer-to-peer, onde você vende de pessoa para pessoa. Você pode abrir uma conta na corretora ou não, na exchange. E também você vai ter que ter tanto um quanto outro, você vai ter que ter gerenciamento emocional e gerenciamento de risco. Por quê? Porque esse mercado é altamente volátil, ele sobe muito. Agora a gente está subindo, subindo, subindo. Meu Deus, coisa mais linda, a gente só está ganhando dinheiro. Só que se você não saber gerenciar, você não saber vender na hora, se você não saber trabalhar com ele, de repente ele despenca e o que você ganhou, você deixou de ganhar. Você não realizou lucro. A gente tem que realizar lucro, tá?
Então, tem que entender do mercado para você fazer isso, tá? E para isso você precisa ter um gerenciamento emocional também, porque muitas pessoas eles ficam nervosos quando o mercado está caindo, porque eles acham que eles vão ganhar só a vida inteira. Não, existem perdas também. Só que o que você tem que fazer? Tem que gerenciar essa perda, né? Então, aí eu faço, e a terceirização? A terceirização são empresas que compram e vendem e te dão uma rentabilidade acima do mercado tradicional. E, infelizmente, a gente sabe que o Brasil foi acometido por centenas de pirâmides. Inclusive, eu mesmo já caí em algumas delas e eu perdi muito dinheiro. E justamente porque eu perdi dinheiro, eu percebi que eu tinha o conhecimento para fazer algo diferenciado. Eu falei, não, gente, eu vou fazer alguma coisa diferenciada, tá? Eu vou dar um retorno muito melhor. Eu dou um retorno pelo menos 4 a 5 vezes melhor do que o banco, tá? Eu vou dar um retorno muito melhor, mas principalmente eu vou focar na tranquilidade do cliente e na segurança, tá? Eu preciso dar segurança para ele. E eu comecei a montar minha empresa, eu peguei todo o dinheiro maior da empresa, o primeiro maior dinheiro, fui eu mesmo que coloquei. Eu coloquei, eu falei, eu vou começar a trabalhar o meu dinheiro, daí peguei dinheiro ali dos clientes também, vou juntar com o meu e vou começar a operar. E aí eu comecei a trabalhar e eu vi que a gente conseguia, assim, você trabalhando direitinho, você conseguia uma média de 10 a 12%, né? Para volumes maiores, né? Com quanto mais dinheiro você trabalha, mais você ganha. E eu falei, não, eu posso dar 50% desse valor, né? Uma média de 50% aí. Então, eu posso dar aí entre 2,5% e 5% para eles, que é um valor que eu vou conseguir dar uma rentabilidade 4, 5 vezes mais do que o mercado normal. E eu também vou ter tranquilidade, onde, se momentos que o mercado cai, eu tenho dinheiro para, né, para suportar as grandes quedas. E aí, gente, nasceu a Invisto para você, tá? A Invisto para você, ela já tem 7 anos. Tá? Então, a Invisto para você, ela te dá uma rentabilidade todos os meses automaticamente na tua conta, dependendo do valor que você investir, tá? E aí aconteceu, eu já vou dar alguns exemplos para vocês. Aí aconteceu que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu já estava com 2 anos de empresa, as pessoas falaram, Rô, não, você tem que fazer aqui nos Estados Unidos também, porque não é justo só no Brasil. Aí as pessoas daqui começaram a pedir, e aí nasceu a Fine Wolf aqui nos Estados Unidos. Então, a Invisto para você no Brasil tem 7 anos e a Fine Wolf tem 5 anos aqui. E é a mesma coisa, a diferença é que aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a gente investe em dólar e no Brasil a gente investe em real. Então, olha só, gente, aqui eu tô dando um exemplo de em dólar, mas pode ser em real, é a mesma coisa, tá? Então, olha só, vou te dar um exemplo. Digamos que você tem 10 mil reais, tá? Hoje o mínimo é 5 mil. Antes era R$ 1.000, mas aí aconteceu algumas coisas que depois eu vou contar para vocês, que aí vale a pena, daí a gente subiu, colocou 5 mil. Por quê? Porque nós compramos um banco, tá? Então hoje a nossa empresa tem o seu próprio banco. Graças a Deus a gente cresceu bastante também. E aí, para fazer o banco, a gente verificou que o ideal era fazer um investimento mínimo de 5 mil. Então, o mínimo é 5 mil, tá? Para 5 mil, você ganha 2,5%. Mas eu vou dar um exemplo de 10 mil que fica mais fácil. 10 mil reais, ele vai te dar 3,5, tá? 3,5, ele te dá todo mês 350. Se você tem na poupança 10 mil, se for na poupança, ele vai te dar pelo menos, eu acho que é o quê? Um 0,5? Vai te dar R$ 50 para 10 mil. Eu tô te dando 350. Só que tem a parte do imposto. Então, 350, daí tem o imposto, você vai receber 297,50 para 10 mil, tá? E esse já vem líquido, não precisa pagar imposto, nada, porque já vem descontado as despesas fiscais. Para 10 mil te dá 297. E no banco te dá quanto? 50, tá? Aí
Vamos ver no próximo. Um próximo de 50 mil. Digamos que você tem 50 mil, tá? 50 mil, ele já vai para 4,5. Você ganharia 2,250, tá? 2,250, daí menos as despesas fiscais, vai para 1.900, 2,250, 200, é que essa apresentação é aqui dos Estados Unidos. Menos 15%. Vai te dar 1.912. Então, todos os meses, você põe 50 mil, todos os meses você tem 1.912 na tua conta e terminou teu contrato ao final de um ano, o teu 10 mil volta para você ou o teu 50 mil volta para você, tá? Então, ele volta. Se você precisar, ele volta. A única questão é que eu tenho que ficar com esse 10 mil ou com 50 mil um ano. Por quê? Porque eu vou ficar trabalhando esse dinheiro por um ano, tá? Então, tem mês que às vezes ele vai dar menos, tem mês que ele vai dar muito, e aí eu vou fazendo essa distribuição todo mês. Você não tem a volatilidade, é eu que tenho. Então, você vai receber tranquilamente, você vai ter aquela renda passiva. É mais um dinheiro entrando na sua conta e, sobretudo, um dinheiro que você não trabalhou, tá? Você está ganhando. Isso verdadeiramente é uma renda passiva. Então, você vai ganhar. Agora, se você tem, por exemplo, 100 mil, se você tem 100 mil, deixa eu ver. Ai, peraí, eu tô voltando aqui, deixa eu ver. Se você tem 100 mil, se você tem 100 mil, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. 100 mil já te dá 5%. 5% vai te dar 5 mil todos os meses. Menos as despesas fiscais vai te dar 4,250. Todos os meses você vai ter 4,250 sem trabalhar. Gente, eu tenho cliente que ganha mais de 50 mil por mês, todos os meses. Eu tenho cliente que ganhava 100 mil reais todos os meses. Agora terminou uns contratos, ele retirou, comprou uma casa e tal, sabe? Mas 100 mil reais por mês, de tantos valores que ele tinha, sabe? E ele já está comigo já em 6 anos, né? Então ele já multiplicou. Tem um cliente que da minha empresa ele fez mais 10. Ele investiu um dinheiro grande, e daí com o rendimento ele foi investindo em outras coisas, foi comprando mais 10 casas, e aí hoje ele também vive, ele tem também as rentabilidades das casas também, né? Então são muitas pessoas que já mudaram de vida com a nossa empresa. E é esse o nosso intuito, te ajudar a mudar de vida, a ter uma vida melhor, a você ter uma renda passiva, onde você pode também ficar tranquilo. Se caso acontecer alguma coisa, por exemplo, gente, na pandemia. A pandemia, o mercado caiu 50%. Os clientes acharam que eles iam perdeu o retorno dele 50%. Eu falei, não, não, vocês vão receber a mesma coisa, e e porque realmente caiu e tal, mas vocês vão receber a mesma coisa. Por quê? Porque eu sabia que o mercado ia voltar, e o mercado voltou, e depois voltou mais alto, e a gente fez mais lucro, tá? Então, vocês não têm essa preocupação. Meu Deus, será que quanto que eu vou ganhar esse mês? Meu Deus, não. Você já sabe quanto você vai ganhar todo mês aqui, sabe? Dependendo do contrato que você fez. Qual que é o risco, tá? Existe o risco da volatilidade do mercado, mas isso é o risco para quem opera, né? A volatilidade do mercado, aí você tem que conhecer. Existe o risco de quebra de exchange, por isso que você não pode deixar tudo no mesmo lugar, que são coisas que a gente faz. Isso eu tô falando para aquelas pessoas que querem operar, tá? Infelizmente, e as pessoas que colocam dinheiro nas empresas, infelizmente, tem sim. Infelizmente, o Brasil foi acometido por muitas pirâmides, e eu já escutei muitas vezes: você é piramideira, a tua empresa é uma pirâmide. Eu falei, tudo bem, pode achar. Só que as pessoas que acreditam, elas estão vivendo aquilo da qual eu me comprometi, tá? E quem não acredita, eu nem quero na minha empresa. Eu não quero, eu não faço questão, eu não preciso. E eu vou falar para vocês, gente, graças a Deus, pelo bom Deus, eu não precisaria ter a empresa. Até esses dias uma pessoa me perguntou: Rô, se você tivesse 1 bilhão, né? A gente tem alguns milhões hoje, graças a Deus. Mas se você tivesse 1 bilhão, que se você dividisse aí todo mês você tinha muito, 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 muito dinheiro que você nem precisava trabalhar. O que que você ia fazer da vida?
Eu falei, gente, eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Eu falei, porque hoje, da forma da qual eu vivo, eu já não preciso mais trabalhar. Se eu simplesmente parar, você sabe como que é medida a riqueza? A tua riqueza, ela é medida pelo tempo que você consegue se manter no mesmo padrão, tá? Por quanto tempo? Se hoje você tem um custo lá, vamos lá, R$ 3.000, digamos assim, você tem um custo de 3.000. Qual é a sua riqueza? Por quanto tempo você consegue viver sem trabalhar, mantendo o mesmo custo? Se eu parar hoje e eu viver até meus 80 anos, o que eu gasto aqui hoje, não preciso mais trabalhar. Eu posso continuar nessa mesma vida, tá? Tendo que é uma vida muito boa. Eu moro num dos melhores bairros de Miami, tá? Então, eu viajo para onde quiser, para qualquer lugar. Vou no mercado, não preciso me preocupar com preço, nada, pela graça de Deus, mas sem necessidade da empresa. Por quê? Porque eu já tenho os meus próprios investimentos que me dão renda e eu não preciso mais trabalhar. Então, hoje eu tenho a empresa para poder o quê? Fazer a diferença na vida das pessoas. Porque, gente, de verdade, é muito chato você não ter nenhum propósito. Você não saber, meu, para que você vive, né? Eu, graças a Deus, eu sei que hoje o meu propósito é ajudar centenas de pessoas, milhares de pessoas a prosperar. Então, eu não preciso ter mais essa empresa, mas eu tenho porque eu sei que eu faço a diferença na vida das pessoas, igual acho que a Simone falou. A Silene fala 24 horas de você. Por que que ela fala? Porque provavelmente eu agreguei na vida dela, até senão ela nem me traria aqui. Então, hoje, nosso propósito é ajudar centenas de pessoas a prosperar. Então, quando uma pessoa vem e fala essas coisas para mim, tipo assim, ó, fala aqui com a minha mão, porque eu nem ligo. Por quê? Porque eu sei qual que é o meu propósito, eu sei que eu não preciso estar fazendo isso, mas eu sei também que eu estou fazendo a diferença na vida de centenas de pessoas. E é isso que importa, né? Então, se você acredita, amém. Se você quer viver isso, amém. Se você não quer, eu não quero você também, né? Então, a gente tem que saber. E outra, gente, Jesus, maravilhoso, poderoso, curou centenas de pessoas, fazia milagres. Foi o maior homem do mundo, é Deus, o Deus encarnado. Ele veio nessa terra para morrer por nós. Ele não agradou todo mundo. Quem dirá se nós vamos agradar todo mundo? Não pense que você vai agradar todo mundo, porque você não agrada, né? Então eu não agrado todo mundo, mas as pessoas que estão à minha volta, eu busco agradar, eu busco fazer a coisa mais correta possível para que todos nós venhamos prosperar, para que todos nós venhamos ganhar, né? E qual que é o maior de todos os riscos? É você não investir, tá? É você deixar você escutar tudo isso e não fazer nada. E você, que legal, mas não tenho dinheiro. Se não tem dinheiro, você tem a Silene para te ajudar a fazer dinheiro, a como economizar. Você tem ela, você pode fazer com que ela te ajude a economizar e para você começar a investir, tá? E eu, como que eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar te ensinando. Então agora chegou aquele momento que você vai responder para mim. Oh, meu, legal, eu quero fazer o curso, eu quero aprender e eu quero operar. Então, eu tenho curso, eu tenho mentoria, ou você pode investir, tá? Você pode investir e nós te damos rentabilidade. Agora eu quero perguntar para você, tá? O que que você tem alguém aqui que diz assim: "Ah, eu gostaria de aprender e operar". Tem alguém aqui que quer operar, que quer aprender esse mercado? Abra teu áudio aí. Agora é o horário de vocês falarem. Ou então você diz assim: "Ah, não, eu não quero não. Prefiro que você faça e me dê uma rentabilidade do que eu ter que trabalhar nesse negócio. Eu já chego o meu trabalho, eu prefiro trabalhar no meu negócio". O que que vocês falam? Me fala aí, que agora eu quero ouvir vocês. Fala aí. Vai, Avani, Silene, Rosilene, Simone. Agora é vocês que têm que falar.
que vocês Ô, acham? Jesus. Pedro! Aí, tá, eu tô ouvindo, Silena, tô te ouvindo. Ah, tá. Deu pra... Ah, tá. Então, acho que a Márcia estava aqui, não sei o que aconteceu, e ela estava me ligando, acho que ela estava tentando entrar, você não viu para aceitar ela. Eu não sei Não, não que fim precisa levou. aceitar, tá aberto, era só ela entrar. Tava aberto? Pois Tá é. aberto. Na Eu não verdade, travo. Eu não travo, era só... Será que ela tava entrando no link certo? não sei, sei que é fim da história. Ainda bem que vai ficar Mas gravado, vai ficar depois eu gravado, conto, não se preocupe. né? Eu, particularmente, eu já até tentei, né? Como a outra vez que você teve aqui, eu te falei para você que eu estava tentando. Até falei para você dos risquinhos, da luzinha, tal. Mas, assim, para mim é algo desafiador. Nossa, tipo, me dá até ânsia, assim. Olha, honra a vida de que cada bem cada um gosta de alguma coisa. Mas eu me Exatamente. é algo que eu não pretendo aprender. Não pretendo Tá, gastar energia. Eu prefiro fazer meu dinheiro e dar para você fazer. Eu sou amém. dessa. É isso aí, isso é uma opção, exatamente. Porque, gente, de verdade, tem que gostar. Se você não gostar, você não vai conseguir fazer, né? Você pode, você mesmo pode pensar em qualquer coisa. Meu, isso eu não faria. Eu tenho gente que diz, meu, jamais eu faria isso. Assim como tem coisas que jamais eu faria também, né? Então, eu também não faria. Tem alguém que fala, ah, eu gostaria de operar ou não? Não, eu prefiro ter a rentabilidade todo mês. Eu prefiro o dinheiro entrando na minha conta todo mês. Essa que é a Coisa linda. realidade. Isso aí, é isso aí. E é por isso que a gente está aqui. Então, gente, olha Deixa eu te só. fazer uma pergunta. Pode fazer. O valor mínimo para começar é quanto? 5.000. 5.000 reais. Então, 5 mil 5.000, ele vai te e dar. gera quanto por mês? Você recebe 106 todo mês. 106 todo mês. 106 reais. Já descontado os impostos, tudo, né? Então, recebe cento Sim, e seis. Ó, 5.000 na poupança. Você vai receber 25. Aqui você vai receber 106. Né? é. Quatro vezes. Ô, Esse Quatro 5 vezes. mil nossa, é para ficar com voltou, né? você quanto tempo? Que é? Eu te dou os 5 mil e ele fica com você quanto tempo? 1 ano. E todo mês você recebe 106. Daí Tá, você. mas só pode ficar um ano? Que é? Só pode ficar um ano, ou quando der um Não, ano, daí ele renova. terminou o contrato, você pode renovar. Sim. Qual o custo do contrato para começar? 77. Então, se você quiser 5.000, por exemplo, você vai ter que me mandar 5.077. 77 é a taxa Uhum. administrativa e 5.000 é teu investimento. Todo mês vai cair 106 na sua conta, automático, você não precisa sacar nada. Ele vai para sua conta. Aí, quando terminar teu contrato, aí as meninas vão entrar em contato com você e vão dizer assim: olha, mês que vem teu contrato vai terminar. O que que você quer fazer? Você quer resgatar ou você quer renovar? Não, eu quero renovar. Então, você só vai mandar mais 77 e aí a gente trabalha mais 1 ano para você. Terminou o ano, terminou ali, você tem a opção também. E você também pode aumentar, né? Você pode ir aumentando. Então também é uma opção de Chegar você um ano, aumentar eu o teu coloco mais contrato. dinheiro. Hã? Tá. Quando der um ano, eu posso colocar mais dinheiro. Eu posso te mandar mais dinheiro para ficar, para render mais, Isso. Ou então né? você também pode fazer outros contratos. Você pode fazer quantos contratos você quiser. Por exemplo, né, se você tiver Tá, oito, né? Então você pode fazer outro contrato. Ou então, entendi. Olha só. terminar esse, daí quando termina, você pode colocar mais dinheiro e juntar, tá? Ou então faz um novo Sim, contrato. Você tem esse de 5.000, de repente você tem mais de, vou fazer esse aqui também. Aí você pode fazer um outro contrato. entendi. O dinheiro que vem por mês, você também pega ele para render mais?
Não, Colocar nós em não outro lugar? fazemos juros sobre juro. Por quê? Porque vai te render todo Ah, mês tá. 125, que vai ficar na plataforma. Quando tira, daí já as despesas fiscais já saem junto, por isso que ele vai 106. Na verdade, ele libera 125 para você. Só que 125 não Uhum. tem investimento de 125 e ele não entra junto no mesmo contrato, tá? Então você precisa de 5.000 para reinvestir para investir. Então, o cento e Ah, seis, só que se você dizer assim, Rosângela, mas eu não vou usar esse 106. Eu queria fazer ele render mais. Aí tem uma outra oportunidade. Daí você faz o contrato fechado, que em vez de você ganhar 2,5, você, em vez de você ganhar, você vai ganhar 2,7. Você vai ganhar mais. Você vai ganhar 135 em vez de 125 você ganha 135. E no final você tira tudo. Aí no final você vai ter teus 5.000 mais 1.620. E aí, se você quiser, você pode juntar esse 1.620 e fazer um novo contrato. Então, se você não quiser hum. contar com esse dinheiro todo mês, você deixa no fechado. Porque chegou no final do ano, eu acho que a Silene tinha esse, né, Silene? Na verdade, Rosângela, assim, olha, eu prefiro fechado, né? Eu sei que você tem que explicar tudo ali, né? Mas eu até entendi a pergunta da Simone. O fechado, ele rende mais, que ela falou 2,7, ela tá trabalhando em cima dos 5.000 ali. Ele rende mais. Eu tenho fechado e eu tenho abertos. Eu tenho alguns contratos aí, na verdade. Isso. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 contratos, eu nem sei. Acho que eu tenho 3, porque teve um lá, aquela situação lá que aconteceu lá, daí eu acabei gerando um só lá, um outro. Do É, Pedro, porque lembra lá? tem o flexível, né? É Também. o flexível, é. Mas isso. Então, Mas, assim, na assim, verdade, o fechado, o que que acontece com o fechado? Você tem que colocar lá e você tem que entender que você não vai querer com esse dinheiro por um ano. Só que, exato. assim, é um desafio. E isso eu lanço um desafio. Porque, assim, você está vivendo com a quantidade, você descobriu fazer dinheiro, você descobriu. Quanto mais você descobre fazer dinheiro, mais dinheiro você faz. Bem assim. Isso é desse jeito que funciona. E eu vejo cada vez isso sim. É isso que acontece. Então, assim, prende lá ele 5.000, daqui um ano ele vai estar quanto, Rosana? Você falou 1.000 e... Vai dar 1.620. 6.620. De cinco Então, mil, ele vai estar você vai ter 6.620. Então, ele vai estar 6.620. Isso é tão libertador, gente, que você não tem vontade de colocar ele de novo aberto. O que que acontece? Você está, durante o ano, fazendo mais dinheiro. Quando o contrato abre, você coloca mais em cima desse e deixa lá. Eu estou com um contrato na Rosângela que, na verdade, era para me deixar aberto esse ano. Eu, Quando só que você... era para me deixar aberto, sabe, Rosângela? Só que aconteceu, eu fiz um desafio. Sozinha eu me desafiei, eu sozinha me desafiei. Eu falei, É bom, ótimo. gente, é o meu primeiro ano que eu não estou no CLT, não tem aquela renda que me vem fixa. E Glória era a dinheiro Deus. que eu deixei lá para ele me render como fosse o CLT. E quando a menina me mandou que o contrato estava vencendo, na hora assim, eu falei assim, mas eu vou fechar ele mais um ano, porque se eu fechar ele mais um ano, ele vai render muito mais. E o ano de 2026 eu deixo ele aberto como uma renda passiva. Muito E eu bem. Parabéns, Silene. E eu fechei ele, gente, mas confesso para vocês, deu uma dor de barriga num dia assim, depois dos 3 dias, me deu. Eu falei, meu Deus, que eu tô maluca da cabeça, acho que eu não tô bem. Eu não tenho, eu tenho que fazer acontecer. Mas isso me gerou fazer acontecer. Que Eu tô legal. fazendo acontecer, Isso é entendeu? ótimo, Então, Silene. assim, Parabéns. sabe? É bem Ele isso, tá é lá. muito isso, sabe? Porque você se desafiou. É muito legal isso. E aí, E meio eu ano que desafiei vem, sozinha. ano que vem você já tem mais essa renda passiva e aí você vai criando mais dinheiro. É como exatamente como você falou. Quando você descobre a forma de fazer dinheiro, fica fácil e você faz mais, sabe? Só que a questão é, gente, vocês têm que começar. Se vocês Tem que não começar. começarem, nada vai acontecer na vida de vocês. Até poucos dias atrás, né, Rosângela? Era R$ 1.000, né? O mínimo. Você poderia ter comprado esse banco que Até virou 5.000, fevereiro, né? eu acho que até fevereiro ainda era 1.000. Daí, a partir de março, passou a 5.000. Passou 5.000. Então, assim, gente, é um desafio, porque assim, podia ter aproveitado, R$ 1.000 é mais fácil, tá? Mas 5.000 também você consegue.
Exato, né? É usar a estratégia que eu ensinei da caixinha para poder juntar os 5 para poder colocar na Rosângela lá, exato. né? Se não aprender a fazer. Mas assim, é libertador esse lugar. Ah, Cada vez que eu fico glória a assim, Deus. o dinheiro trabalhar para você, sei que você não faz nada, é maravilhoso demais. É verdade, é verdade. Meninas, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês só uma coisinha. Ó, Peraí, vocês, ó, quem não me segue, já escaneia. Ah, esse aqui é acho que é do telefone. Mas lá no Instagram sou Rosângela Martins, tá? Para vocês me seguirem, ou então é invisto para você.services, tá? Então, invisto para você.service e na Invisto, gente, tem muitos testemunhos. A Silene tá lá também, tá? Então, pode ir lá no Sou Rosângela Martins e invisto para você.services e aí a gente pode, você vai ver ali a centena de testemunhos. Mas o negócio é você começar. é. O começar é o primeiro passo. E não existe assim, eu não tenho dinheiro. Porque eu também não tinha quando eu comecei. Na verdade, eu nem conheço a Rosângela pessoalmente, né? Eu costumo sempre dizer, Deus mandou ela para mim de uma indicação. E eu conectei, assim, acreditei nela e falei, nossa, ela pode mudar a minha história. E se ela vai Amém. poder Glória a mudar Deus. na minha. Glória a Deus. E, e eu dei um passo de fé. Confesso para vocês que olhando para mim, da família que eu vim, do medo, né? O meu pai é uma pessoa muito medroso. E, gente, quando eu digo que o meu pai tem muito medo, ele tem muito medo mesmo, sabe? Isso é loucura, não sei o quê. E acredita que meu pai hoje investe com a Rosângela. Glória a Por que Deus. ele investe com a Rosângela? Eu não mandei meu pai investir com a Rosângela. Nenhum dia eu cheguei no meu pai e falei, pai, invista lá. Mas ele começou a olhar eu. Então tem uma história que eu gosto muito. Filho não obedece, ele segue exemplo. Exato. Então, assim, mude você. Faça você diferente. Não queira que ninguém faça como você. Mas alguém vai olhar em você e um dia ele vai perguntar para você. Porque um dia meu pai chegou aqui, um sol estridente, e ele falou assim: eu quero falar com você. Entendeu? Comigo? O que que é? O senhor quer? Ah, eu quero ver esse negócio que tu tá falando aí de investir lá fora. Isso é seguro? Sabe? Eu falei: ai, pai, é seguro. Eu confio, dá certo. Tem um contrato? Não existe um contrato. Ah, então acho que eu vou colocar lá. Só que daí meu pai ainda não colocou, ele não faz ainda um contrato fechado. Ele ainda não deu conta disso. Mas Mas já vai ele fazer, acho que recebe 2 anos. todo mês ali, né? Mas ele recebe todo mês, cara. Então, assim, ele viu que ele pode criar a aposentadoria dele. Ele é aposentado, mas ele pode criar uma outra aposentadoria. Gente, ele falou assim, Rosana, sabe o que ele falou? Olha para você ver como é que é o meu pai, né? Ele falou assim, nossa, olha o dinheiro caindo, olha, ele ficou assim, gente, a felicidade dele e saber que existe um mundo de possibilidade. Que legal. E o meu pai tem a crença muito forte, assim, gente, quando eu falo que o meu pai está aqui, é porque se o meu pai está aqui, você, que já passou por mim, vai sem medo, não tenha medo. Porque meu pai nunca passou por mim, ele só me olhou. Uau. Ele só tá de olho nisso. Só isso que meu pai faz. Mas é bem o que você falou, exemplo arrasta. A Vani também, a Vani, conta um pouquinho aí teu testemunho aí, conta. A Vani também tá com a gente. O meu telefone tá. Então, vamos lá. Aí eu tô sem o fone. Tá falhandinho um pouquinho. Eu não sei quanto é que esse aparelho dela sempre é. Ah, ô, Vani, bora aí comprar um aparelho novo. Ó, se desafie, bora comprar um aparelho novo. Mas, Rosângela, eu conheci você fazendo uma propaganda antes eu comecei a seguir você e você estava falando do teu celular que estava caindo nos pedaços. Você lembra? Não lembro. Você falando assim, ó, ele tá ruim aqui, ó, mas ele tá me servindo. Então, assim, ele tá servindo, eu não vou comprar outra agora. Isso não é. Eu nem lembro de mais agora, eu tô com novo. Faz muito tempo isso, muito tempo. Eu falei, nossa, olha lá, ó, ela pode comprar um, mas ela não tá comprando. Porque E é ela. verdade, muitas coisas
eu deixei de comprar para quê? Para investir, para investir, para investir. Aí vai chegando um momento que você vai tendo um retorno maior que você pode ir desfrutando, né? Mas, gente, ninguém conseguiu nada sem sacrifício, tá? Não. Não foi, né? Para mim também não foi fácil. Eu trabalhava de 10 a 12 horas no consultório. Eu entrava no consultório das 8 e eu ia até 10 horas da noite, sabe? Então eu trabalhava muito e eu sempre buscava, eu podia comprar isso. Não, eu vou. Às vezes, eu, tipo, eu podia ter um carro melhor. Não, num primeiro momento, eu tinha um carro mais simples. Eu tive Fiat Uno, depois eu tive Gol, aquele bolinha. Daí depois que eu comprei uns carros melhores. Mas foi com sacrifício também, não é do dia para a noite, né? Então, você precisa tomar uma atitude, se sacrificar em um determinado momento e você começar a juntar o seu dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar para você. E eu tô aqui, né? A Silene tá aí junto com vocês para ajudar. Tá? E eu tenho certeza que se vocês estão aqui nessa aula e vocês, né, vêm procurando a Silene para ela ajudar vocês, pode ter certeza que isso é um passo que vocês já deram o primeiro passo. Agora vocês precisam dar o próximo passo, é começar a fazer tudo aquilo que a Silene tem mostrado para vocês, tá? Começar a fazer o dinheiro trabalhar aí para vocês, tá bom? Eu vou deixar essa aula gravada, inclusive, Silene, você tá na minha comunidade ou não? A Vaninha tá na comunidade ou não? Tá, né? Então, eu vou colocar. Silene, você me permite colocar essa aula na comunidade? Eu permito, mas eu não tô na comunidade, eu acho. Não sei. Eu acho que eu Ai, não tô lá, ai, não. ai. Então, Ai, ai, eu vou te mandar o link, tá? Vou te mandar o link, tá? Então, no o link eu quero fazer isso, às vezes uns momentos e tudo. E como eu não tinha pedido permissão para você, se eu podia fazer, eu não mandei, mas eu vou mandar a gravação. tá, manda a gravação que eu preciso colocar lá para as meninas que não veio aqui, né? Sim, mas Como eu você te mando o gravou, né? link. Assim que subir, E eu, eu te mando o link.